Ele foi traído por sua ex-namorada e virou um multimilionário descobrindo um sistema que permitia que ele trocasse de emprego toda semana, recebendo assim altas quantidades em dinheiro, além de carros e propriedades também, e o melhor de tudo, conhecendo novas mulheres que de fato valorizava. O manhwa começa com Lin Yi sendo demitido de seu emprego, e pelo visto não teve sequer negociação de termos aqui. Ele então liga para sua namorada chamada Cici Liu para tentar dar a notícia para ela. Porém, antes de falar alguma coisa, ela disse que queria terminar com ele, dizendo que já não precisava mais ir à festa dela e pediu para ele nunca mais ligar para ela. Quando Lin pergunta se ela estava com outra pessoa, ela acaba falando algumas coisas bem difíceis de se ouvir, e naquele dia estava sendo seu pior dia, até que ele percebe uma luz azul suspeita envolvendo ele. De repente, uma bela mulher vestida de empregada o chamava de mestre, dizendo que ela era sua serva Lin Wei e dá boas-vindas a ele ao sistema de experiência de carreira completa. Basicamente, ele pode experimentar uma nova profissão a cada semana e completar todas as tarefas dará uma recompensa final a ele. Claramente feliz da vida, ele pensava que finalmente chegou a hora de deixar de ser um Zé Ninguém. Como se não bastasse ele ganhar o novo emprego, ele ainda ganha um prêmio inicial de 10 milhões e um carro Pagani Windshield, no valor de 30 milhões. Quando ele comenta que poderia ser motorista pelo resto de sua vida com um carro daquele, ela o lembra de que ele poderia experimentar apenas uma profissão por semana, mas pelo visto o prota não se importava com isso já que conseguia receber muito dinheiro. Em seguida, ela tira a chave do carro dele, dizendo que ele precisava reivindicar o Hotel Península, e após passar as coordenadas da localização do carro, ela entrega a chave para ele. Quando ele chega na garagem, percebe uma linda mulher em sua frente, chamada Ji Qing-yan. Aparentemente, ele estava tendo alguns problemas com o carro dela, e ao perguntar o que aconteceu para a senhorita Ji, ela diz o que tinha acontecido, e ele pergunta se ela gostaria de uma carona, e claramente ela acaba aceitando. De repente, o jovem mimado chega abraçando ela, dizendo que daria uma carona para ela, já que o prota parecia estar quebrado. Porém, pelo visto, ela já tinha rejeitado esse jovem algumas vezes antes, e novamente o rejeitou. Lin então toma as rédeas da situação e diz que ficaria encarregado de levá-la até o local onde ela precisava ir. Ela então diz para o perseguidor que não se importava de ir em um carro quebrado, mas digamos que os dois ficaram surpresos repentinamente quando avistaram o Pagani de 30 milhões, fazendo assim com que o mimado ficasse impressionado com aquilo. Finalmente, o prota pede para que a senhorita Ji entrasse no carro, dessa vez humilhando o carro do garotinho que estava por ali. Ao entrarem no carro, o mimado estava pedindo para dar uma voltinha com ele, porém ficou para trás comendo apenas a poeira do Pagani. Ela é impressionada com o carro dele pergunta se ele realmente era dono do carro, já que recentemente ele era apenas um funcionário do departamento de vendas, e ele diz que sim, e que ele era um garoto rico que estava ali apenas para experimentar como era a vida de pobre. Lin então pede para ela abrir uma corrida no aplicativo da BlaBla e virar sua primeira cliente, e assim ela o fez. Com o pedido feito, ele levou ela até o local e por fim se despede de seu novo motorista particular. De repente, a garota de antes aparece em forma de miniatura em seu ombro, o parabenizando por completar sua primeira tarefa, dando como recompensa a ele 50 milhões. E ele ficou impressionado com o valor que recebeu por apenas ter completado uma única corrida. No Hotel Península, a ex dele estava com seu novo namorado rico, desejando ter conhecido ele antes, e de repente ele percebe que o prota estava por ali também. Ela, ao avistar ele, pensou que ele tinha ido até lá somente para poder conquistá-la mais uma vez, porém ele acabou deixando bem claro que estava ali apenas para poder gastar um pouco de dinheiro. Ela então decide chamar os seguranças para poder expulsá-lo, e como se não bastasse, ela ainda o ofende chamando ele de mendigo. Porém, quando os seguranças chegaram, todos se prostraram perante ele, deixando tanto ela quanto ele impressionados pela autoridade que Lin tinha sobre aquele local. E isso só aumenta quando um dos seguranças o chama para a sala de reuniões para relatar o desempenho deles. Só então a Cascavel se deu conta de que tinha perdido um homem rico. Na sala de reuniões, uma funcionária entra dizendo que tinha uma cliente que queria apresentar uma queixa deles, apenas por ter alugado um carro que já estava sendo utilizado por alguns usuários VIPs. Com isso, ele deixa as finanças com eles e decide ir até o local para poder conversar com a garota. Quando ela atende a porta, ele diz que resolveria o problema dela, e seu nome era Gu Jinshua, mas eu vou chamar ela apenas de Jin. Com isso, o protagonista pergunta se ela não gostaria de alugar o seu Pagani, mas como ela não tinha condições de alugar super carros assim, ela diz que não sabia como dirigir um carro como aquele. Com isso, ele sugere que ele a levasse até o local onde ela ia, e ela acaba aceitando, pedindo para que ele esperasse um pouco até que ela se arrumasse. Enquanto ela se arrumava, ele teve uma visão privilegiada que poucos na vida têm, e ela finalmente estava pronta. No salão principal, a cobra estava dando um fora no seu novo namorado rico, e finalmente ele percebeu o tipo de mulher que ela era. Cici estava se gabando, pensando que realmente Lin iria perdoá-la, somente pelo fato de eles terem ficado tantos anos juntos. Sua amiga então começou a ficar com um pouco de inveja dela, mas ela disse que levaria ela para dar uma volta de Pagani depois. Porém, mal ela sabia que o prota já estava muito bem acompanhado, e Cici se aproxima dele como se nada tivesse acontecido, dizendo que cuidaria dos negócios dele a partir de agora. Com toda a gentileza do mundo, Lin diz que não era da conta dela quem era aquela garota, e aqui ela se faz de vítima perguntando se ele não a amava mais, e ainda diz que a garota ao seu lado não tinha habilidades tão boas quanto as dela para
para gerenciar o negócio dele. Jin então entra no jogo e diz que há pouco tempo ele tinha dito que ela era muito melhor do que sua ex-namorada, e ele aproveita para complementar, dizendo que ela também tinha uma ótima flexibilidade. Ele então decide se retirar, e sua ex dizia que estava disposta a ser até a segunda opção se ele quisesse, mas ele diz para ela ir embora, além de outras coisas também, e que não era mais para ela voltar a importunar ele, deixando ela no chão se vingando por ter sido humilhado no telefone. Dentro do carro, ela diz para onde iria e pede desculpas por incomodá-lo, porém isso não era incômodo algum, já que ela tinha acabado de ajudar ele com um problema também. No hotel que ela iria ir, suas amigas estavam reclamando que ela estava atrasada, além de que pelo visto elas não acreditavam que Jin de fato tinha um namorado rico como ela sempre falava. Pouco tempo depois, eles chegam em seu Pagani, e as amigas ficaram impressionadas pelo carro do namorado dela. Com isso, ela diz que tinha ajudado ele antes, e pedia para que ele fizesse o mesmo por ela agora. E por fim, o prota se despede dela como se fosse realmente seu namorado. Em uma parte da cidade, uma senhora estava reclamando pelo prota ter atrasado o aluguel há 10 dias, e sua filha estava tentando acalmá-la. Enquanto a velha reclamava que ele poderia fugir, alguém acabou batendo a porta, e ao abrir, era Lin que estava ali para poder se despedir, pois ia ir embora e tinha ido ali apenas para arrumar as suas coisas. A senhora então disse que ele precisava pagar o que estava devendo antes de ir, já completamente alterada. Ele devia 2.000 de aluguel, mas enviou 4.000 para a conta dela como compensação pelo atraso de antes. Por estar se mudando de repente, a dona da casa perguntava se ele tinha arranjado algo novo, e ele disse que agora era motorista da blá blá. Enquanto ele ia até seu carro, a velha decidiu segui-lo apenas para ver se ele não tinha roubado nada de sua casa, e elas se deparam com um belo Pagani que estava estacionado bem em frente à sua residência. Quando ela pergunta onde estava o carro velho dele, ele finalmente revela que era dono do Pagani que estava ali, deixando ela sem falas por ter conseguido ficar tão rico de repente, e ele apenas diz que parou de fingir, pois estava apenas experimentando como era a vida de pobre. Quando ele sai dali às pressas, a garota começou a pensar que poderia ter alguma chance com ele, porém sua mãe diz que já que ele não era bom bastante quando ele era pobre, agora que ele ficou rico ela não tinha chance nenhuma. No hotel que ele cuidava, seus funcionários reservaram uma suíte presidencial para ele, e ele finalmente conseguiu fazer uma boa refeição após tanto tempo sem comer. Ele então recebe uma mensagem da senhorita Ji, pedindo para que ele fosse buscá-la, pois ela já tinha terminado seu serviço. 30 minutos depois, ele tinha ido buscar a bela princesa, e logo que ela entra no carro ele pergunta se ela não gostaria de fazer o pedido. Meio confusa com o que ele estava falando, pergunta que tipo de pedido era esse, e ele diz que era o pedido do aplicativo da blá blá, já que senão ele não ganharia dinheiro. Ela, ao perceber que levava a sério esse negócio da corrida blá blá, se pergunta como alguém tão empenhado poderia ter sido demitido. Ela trabalhava na mesma empresa que ele, porém tinha cargo de gerência ou alguma coisa assim. De repente a garota de antes aparece, dizendo para ele não se preocupar, pois a senhorita Ji não conseguia vê-la. Ela então diz que a garota em seu carro era muito linda, e o sistema deu uma pontuação de 85 para ela. Além disso, ele conseguiu atender o segundo pedido com sucesso, e ganhou uma nova tarefa, onde ele precisava transportar 2 mulheres com uma pontuação de 85 ou mais, além de outras recompensas também. Lin então pergunta que tipo de mulher era considerada acima de 85 pontos, e ela diz que seria uma mulher como a senhorita Ji. Depois disso, a bela donzela em seu carro pergunta se ele não a levaria para casa, além de parecer que ele estava passando por algum momento mais difícil que o dela. Quando ele pergunta se o problema dela era assunto pessoal ou comercial, ela diz que era comercial, pois eles precisariam realizar um evento de lançamento em breve e ainda não tinha conseguido alugar nenhum hotel 5 estrelas. Quando ele diz para ela ir até o Hotel Península, ela achou que não teria chance de conseguir reservas em um super hotel como aquele. Lin responde que não necessariamente aquilo era verdade, afinal a vida era cheia de surpresas, e ela o elogia por ele ser tão bom com as palavras, pedindo para que ele virasse o carro e fosse para o Hotel Península. Porém ela diz que se eles não conseguissem um acordo, ela não pagaria a mudança do caminho, e quando ele pergunta o que aconteceria se ela conseguisse o acordo, ela pergunta de volta o que ele gostaria como recompensa, e ele diz que ela teria que fazer 10 agachamentos em sua frente. Ao dizer para ela procurar no celular o tipo de agachamento, percebe que aquilo era vergonhoso demais, porém logo se lembra de que mais cedo ela já tinha ligado para tentar fazer a reserva, e o gerente tinha dito que não tinha nada disponível no momento, portanto as chances dela ganhar eram praticamente certas, e ela acaba aceitando a oferta dele. Na recepção do hotel, a senhorita Ji diz que gostaria de falar com o gerente Wang, e a recepcionista se pergunta se aquela era o novo amor do seu patrão, fingindo ser pobre novamente, além de que ela era muito mais bonita do que a ex-namorada. No salão, o gerente a recebe, e ela pergunta se eles teriam um auditório do hotel disponível para aluguel, e graças à ajuda do prota que estava atrás dela comandando tudo, o gerente diz que poderia providenciar o aluguel para qualquer dia que ela quisesse. Feliz da vida, ela o agradece, e passa a data que ela gostaria de alugar. Depois disso, o problema dela foi resolvido, e Lin diz que agora era a hora dela cumprir sua promessa, a aposta que eles tinham feito anteriormente, e ela pergunta se ele ainda lembrava disso, mas ainda assim, como ela era presidente da empresa, ela precisava cumprir sua promessa, e ele se aproxima dela para que ela fizesse os agachamentos. Porém, como eles ainda estavam dentro do carro, ela pergunta se eles não poderiam ir para a casa dela e conversar sobre isso, e por ali ser bem pequeno e apertado, era de fato melhor que eles fossem até a casa dela. Ele então pisa no acelerador para poder chegar lá o mais rápido possível, deixando ela em dúvida do porquê de ele estar tão animado com isso. Chegando na casa da divina dama, ela pergunta se ele gostaria de receber o pagamento naquele momento, e claramente ele responde que sim. Antes de ela começar, ela diz que nunca tinha feito
feito esse tipo de coisa antes, portanto não era pra ele reclamar caso ela não saísse bem nisso. E finalmente começa o treino dela. Pelo visto o protagonista estava aproveitando cada segundo ali, mas infelizmente só deu tempo de ela fazer apenas um, já que o pai dela apareceu repentinamente perguntando o que sua filha estava fazendo, deixando os dois completamente sem reação após aquela aparição repentina. A senhorita Ji, toda envergonhada, pergunta o que seu pai estava fazendo ali, e diz que Lin na verdade era seu novo instrutor de yoga. Pelo visto o pai dela não caiu na conversa fiada, já que instrutor nenhum ficava apenas olhando sem fazer os movimentos juntos, e ela diz que ele era na verdade um instrutor avançado, somente de orientação verbal. O velhote então se senta ao lado do prota dessa vez, e pergunta qual era seu nome e o que ele fazia da vida, e Lin diz que era motorista da blá blá, porém era motorista de um carro esportivo, deixando o velhote em dúvida de que carro ele tinha, para ter feito com que sua filha entrasse no carro dele. Quando ele percebe que era o Pagani que estava na frente no estacionamento do lado de fora, o tratamento dele com o prota mudou da água para o vinho, dizendo que agora poderia confiar sua filha a ele. Porém ela diz que eles não tinham esse tipo de relacionamento. Em seguida, o pai dela diz que eles poderiam ir juntos ao aniversário do avô da família, e pede para que eles seguissem em frente com a diversão deles, deixando os dois finalmente a sós. A divina dama diz que seu pai tinha entendido errado a situação, e o protagonista tomou uma atitude que sinceramente me deixou impressionado, mostrando que ele não estava ali para brincar em serviço, dizendo para eles continuarem de onde eles tinham parado, e ela o afasta antes que a situação ficasse mais delicada. Porém ele estava apenas se referindo aos exercícios de antes, enquanto ela pensava que era sobre atividades educativas. Ele então recebe uma mensagem em seu celular, do pessoal da antiga empresa que ele trabalhou, pedindo para que ele fosse em um jantar em um restaurante naquela mesma noite, e ele se despede da senhorita Ji, dizendo que depois eles continuariam de onde eles tinham parado. Chegando lá, uma mulher que aparentemente era a que tinha maior posição ali pediu para que ele se sentasse, e tinha começado a fingir elogios demais em cima dele. O motivo verdadeiro desse convite era para na verdade fazer inveja nele, já que um dos funcionários ali acabou recebendo uma promoção para chefe do departamento de vendas, e a teoria do prota estava completamente certa. De repente, um funcionário do restaurante pergunta de quem era o Pagani que estava lá embaixo, e enquanto o prota perguntava o que tinha acontecido com o Pagani, os caras que nunca teriam um carro como aquele da vida ficavam impressionados com a máquina. O funcionário então diz que estava bloqueando outros carros, por isso pedia para o proprietário tirar o carro do local em que estava. Quando um dos funcionários da antiga empresa do prota diz para ele abaixar a bola, Lin revela que o Pagani na verdade era dele. Com isso, ele rapidamente colocou o que estavam ali apenas para humilhá-lo em seu devido lugar rapidamente, e se despede da moça que tinha convidado ele, dizendo que levaria comida para comer em casa. Depois disso, o escorpião de antes se desculpa com Lin, pedindo para que ele ficasse um pouco mais, porém o prota recusa a desculpa dele, já que não tinha motivos para a escória pedir perdão. A senhorita Yin acabou acompanhando ele na volta para casa, e ele pergunta se ela não gostaria de fazer um pedido, para que assim ele conseguisse completar sua tarefa novamente. Claramente ela aceita o pedido dele, porém a pontuação total dela foi de apenas 84 pontos, não batendo os requisitos necessários para poder concluir a tarefa. Porém para ele essa pontuação estava errada, e pergunta se ela sabia de alguma maneira para aumentar o charme das mulheres, e ela tira uma peça de roupa da bolsa para poder vestir, melhorando um pouco a aparência dela, e pergunta o que ele tinha achado, já pensando que ele estava querendo algo. Após o novo escaneamento feito, ela conseguiu os 85 pontos, e ele ganhou uma vila em Kyushu, portanto precisava encontrar com a gerente de vendas para poder receber sua recompensa. Depois disso ela pergunta se ele não gostaria de subir para conversar melhor, já que o marido dela estava fora negócios naquele dia, porém o prota acaba rejeitando gentilmente a oferta dela, apesar de querer seguir adiante com aquilo, e eles por fim se despedem. No dia seguinte, ele vai até o departamento de vendas de Kyushu para poder receber a sua recompensa, e uma funcionária que era ex-colega dele pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele responde que tinha ido receber uma escritura da propriedade dele. Porém, como ela não conseguiu acreditar nele, começa a empurrar ele para fora, até que ouve uma superior dela perguntar o que ela estava fazendo, e a gerente ordena que ela saísse dali imediatamente. Ela então se ofereceu para poder mostrar o imóvel ao protagonista, mas a garota de antes ainda insistia dizendo que ele não podia pagar por nenhuma das vilas que eles tinham. Em seguida, a gerente ordena que ela fosse ao RH, pois tinha acabado de ser demitida, dizendo que nunca mais queria vê-la novamente ali por estar mentindo tanto. Porém, a garota diz que não era mentira e que sabia tudo sobre ele, mas na verdade isso era o que ela pensava, já que Lin tinha comprado 9 vilas em Kyushu, e só então a garota se deu conta de que na verdade não conhecia mais seu antigo colega de classe. Até mesmo o protagonista ficou impressionado com essa notícia, e a gerente pede desculpas pelo ocorrido anteriormente, mas ele diz que estava tudo bem, afinal, ela já tinha demitido a funcionária de antes. Após um tempo com as formalidades já feitas, ele pede para que ela entregasse as escrituras de suas propriedades, e assim ela o fez, juntamente com todas as chaves. Ele recebe uma notícia da senhorita Yin, que os dois caras de antes que tentaram humilhar ele no restaurante foram mandados embora, e ele começa a pensar se a senhorita Ji tinha alguma coisa a ver com isso. Ele então manda uma mensagem para ela, perguntando se ela tinha alguma coisa com isso, e ela revela que tinha pesquisado o motivo da demissão dele, e imediatamente demitiu os dois por causa disso. Após conversarem um pouco, ela pede para que ele fosse buscá-la no escritório, já que o carro dela ainda estava no conserto. Seguido disso, ele recebeu uma nova tarefa, onde ele precisava conseguir 5 avaliações de 5 estrelas para poder receber uma nova recompensa, e no final do trajeto ele pede para que a senhorita Ji não esquecesse de suas estrelas, e ela diz que
trocaria os agachamentos pela avaliação de 5 estrelas então. Porém, ele rapidamente avança dizendo que não queria 5 estrelas se fosse para ela não fazer os agachamentos, portanto, queria que ela fizesse todos os 9 que ainda restava. Depois disso, ela finalmente sai do veículo, e a senhorita Yin percebe que ela tinha acabado de sair do carro do protagonista. Com isso, ele tenta inventar uma desculpa repentinamente, apesar de ela nem ter perguntado nada antes. Yin então começa a pensar que não teria chance alguma com ele, já que aparentemente ele estava interessado na senhorita Ji. Ela ainda pensa assim mesmo sendo casada. O respeito aqui com certeza foi esquecido na maternidade. A divina dama então chama por Yin para que elas voltassem ao trabalho, mas não sem antes deixar uma avaliação de 5 estrelas para o nosso protagonista. Continuamos com Lin aceitando uma nova corrida no aplicativo da BlaBla, mas antes de chegar ao local, a cliente estava pedindo para que ele fingisse ser o namorado dela, e claramente ele acabou aceitando o pedido da jovem garota. Chegando no local, ele se depara com uma bela donzela, e seu nome era Yu, uma streamer famosa, e digamos que ela estava encantada com ele também. Os pais de Yu chegam para poder conhecer o jovem protagonista, mas quando ele diz que era motorista da BlaBla, a expressão deles claramente não mostrava aprovação. A pequena donzela até tenta explicar para seus pais que estava sendo muito lucrativo ser o motorista da BlaBla ultimamente, mas ainda assim, eles não acreditaram muito nas palavras dela. Antes que a situação piorasse ainda mais, Yu acelera seus pais para que eles fossem logo para a festa. Porém, no carro do Prota só tinha capacidade para 2 pessoas, portanto eles teriam que ir em outro carro. Enquanto eles iam para o carro de Lin, claramente eles pensavam que sua filha tinha arranjado uma péssima pessoa como namorado, isso até eles verem o pagano estacionado no lado de fora. E o Prota pede para que a bela donzela entrasse em sua máquina. Quando os pais dela viram que Lin na verdade tinha muito dinheiro, rapidamente a expressão deles e seu jeito de agir mudou completamente. No caminho para onde Yu iria, ela pergunta se não teria problema se ela abrisse uma live ali dentro de seu carro, mas ele deixa ela ficar à vontade. Porém, em troca, gostaria que ela desse a ele as 5 estrelas depois dessa corrida. Na live dela, as pessoas pensavam que ela tinha feito algum tipo de artimanha educativa, para ela ter conseguido alugar um carro como aquele, mas ela esclarece que ele era um motorista da BlaBla. Porém, em seus pensamentos ela dizia que se ele tivesse disposto a pagar por ela, ela achava que não iria se fazer de difícil. Eu imagino que você já tenha entendido o recado aqui. Ao finalizarem a corrida, ela deu a ele as 5 estrelas prometidas anteriormente, e a coelhinha de antes aparece em um lugar inusitado dessa vez, o recompensando por ele ter completado sua meta anterior de 5 avaliações de 5 estrelas. Após isso, ele pergunta para Yu se ela conhecia bem aquele lugar, pois ele estava precisando trocar de celular e ela decide ajudá-lo com seu problema. Com isso, eles vão até a loja da maçã mordida, e ao escolher um que ele gostaria de comprar, ela diz que online daria para eles comprarem um celular muito mais barato, mas ele não via necessidade disso. Quando o vendedor volta para poder entregar o celular ao Prota, oferece uma outra capinha para dar uma maior proteção ao celular, mas como ele não gostava muito de usar capinhas, ele responde dizendo que a intenção dele na verdade era comprar mais alguns celulares, portanto, se um quebrar era só substituir por outro. Ao dizer que ele gostaria de 5 unidades de cada cor e também um MacBook, Yu percebe a quantidade absurda de dinheiro que o protagonista tinha, e em sua live as coisas estavam indo muito bem também, já que as pessoas estavam adorando ver aquele tipo de coisa. Saindo da loja, a bela donzela pergunta se ele gostaria de ir a mais um lugar comprar mais algumas coisas, e ele decide ir a uma loja de relógio dessa vez, mas claramente já deu pra ver que a atendente dessa loja era um tanto quanto snob, já que estava julgando o livro pela capa somente pela garota ser uma streamer. Lee então escolheu um relógio para poder levar, mas a atendente não foi muito boa na recepção e disse que os mostruários só poderiam ser mostrados se ele tivesse feito o pagamento anteriormente, o que não faz muito sentido, já que primeiro precisamos ver algo mais de perto para poder de fato comprar. De repente chega um outro cliente com sua companheira, e deu pra ver claramente que a diferença de tratamento aqui é absurdamente grande, e quando a companheira do gado se interessa por um dos relógios deles, a atendente mal amada pegou o relógio para poder mostrar mais de perto para ela. Com isso, o Prota ficou revoltado pela diferença absurda de tratamento que ela deu ao gado, se sentindo completamente desprezado naquela loja. Porém, ela responde que o atendimento deles era equivalente ao nível de seus clientes, por isso esperava pela compreensão dele. Claramente ele ficou mais revoltado ainda, até porque ela não passava de uma cobra que jogava apenas o livro pela capa, e no final disso tudo, ele decide se retirar para poder ir a outra loja. Na loja concorrente, eles foram super bem recepcionados, ao contrário da loja anterior. Lin, como não tinha muita experiência com aquela área, pediu pela ajuda de Yu, para que ela o ajudasse a escolher algo, porém ela também não estava muito familiarizada com aquele nível de preço. Com isso, as pessoas da live dela disseram para ele comprar um relógio de coleção de aniversário, e o Prota então fez o que as pessoas estavam dizendo, e pediu pelo relógio da coleção de aniversário que eles tinham, deixando todos os atendentes ali completamente impressionados com a atitude dele. Quando o Prota pergunta se isso não seria possível, ela diz que claramente seria possível sim, mas como aquele relógio não tinha em estoque por ser uma edição limitada, eles precisariam encomendar, e ela mesma iria entregá-lo em sua casa quando estivesse pronto. Quando Yu pergunta se não tinha esse relógio em uma loja tão grande, uma das atendentes diz que existiam apenas 6 relógios desse no mundo, portanto ele sequer estava naquele país. Com esse alvoroço todo, as pessoas na loja da Cascavel estavam curiosas para ver quem tinha comprado o relógio de 10 milhões. Porém, ao chegar na loja, ela percebe que quem tinha comprado era justamente o cara que ela tinha acabado de menosprezar
menosprezar, e teve a audácia e a ousadia de ainda assim chamar ele para dar uma olhada em sua loja. Mas como ela disse que ele era muito pobre para o nível da loja dela, ele até que recusou gentilmente a oferta dela, deixando ela no chão completamente arrependida por sua atitude arrogante anteriormente. Na saída da loja, ele se desculpa com Yu por ter feito ela o acompanhar durante essa jornada toda, e dá um celular novo para ela como recompensa e pedido de desculpas, e por fim ela o agradece e eles finalmente se despedem. Depois de sua última corrida, Lin tinha ido a uma pista de corrida receber sua recompensa, e chegando na recepção, a garota diz que eles tinham uma recepção VIP naquele dia, portanto estavam fechados ao público. Porém, Lin diz que não estava ali para poder brincar, e sim ver o gerente, e pede para que ela o ajudasse com isso. De repente, um jovem entra em seguida, chamado Kim Han, perguntando por que o Prota estava ali, já que ele tinha reservado o local inteiro somente para ele, e a atendente se desculpa dizendo que o jovem estava ali apenas para poder conversar com o gerente, enquanto a irmã gêmea dela levava Lin ao seu destino. Ele então pergunta quem era o cara que tinha alugado a pista de corrida inteira, e a atendente diz que ele era um famoso, e não existiam muitas pessoas que se atreviam a se meter com ele. Na sala do gerente, ele foi claramente muito bem recepcionado, e o gerente revela para todos ali que agora Lin era o proprietário da pista de corrida deles, portanto de agora em diante ele era o chefe ali. Depois disso, o gerente leva o Prota para dar uma volta na pista de corrida e apresentar melhor o lugar que agora ele era proprietário, e pergunta se nosso protagonista não gostaria de dar uma volta na pista de corrida, e Lin acaba aceitando a generosa oferta dele. Kim não gostou muito do gerente ter levado as pessoas ali, já que ele tinha reservado o local inteiro somente para ele, mas logo o gerente esclarece ao jovem rapaz que aquele ali na verdade era o único dono do lugar em que eles estavam, e Lin pede para que o gerente tirasse aqueles forasteiros dali, afinal, ele estava a fim de dar umas voltas na pista de corrida, e podia até devolver o dinheiro dele se isso fosse necessário. Como ninguém nunca tinha tido essa coragem toda para tratar Kim dessa forma, ele sugere uma corrida ao nosso protagonista, dizendo que quem vencesse podia ficar no local, e após Lin acabar aceitando a oferta dele, ele fica curioso para ver qual era o carro do Prota, dizendo que poderia até trocar de carro se necessário caso ele pensasse que o carro dele era muito potente. Porém, quando ele vê que era um Pagani Windshield, fica completamente sem reação após isso, e finalmente eles se preparam para poder competir, mas no final não teve muita chance para Kim, já que o Prota acabou ganhando facilmente a corrida entre eles, ganhando assim o respeito e admiração do jovem famoso que pediu até mesmo para poder seguir Lin nas redes sociais. Kim então pede por algumas dicas do que ele poderia ter feito para ter melhorado sua arrancada no início da corrida, e o Prota assim passou algumas informações para ele poder melhorar um pouco. Lin acabou recebendo um novo pedido logo em seguida de corrida em seu aplicativo da BlaBla, e diz ao gerente que precisava ir, portanto, Kim poderia continuar ali, e seria por conta da casa. O jovem então pergunta que tipo de trabalho ele tinha, já que ele estava com tanta pressa assim para poder sair, e ao dizer que era motorista da BlaBla, ele acabou deixando o jovem rapaz completamente sem reação após ouvir aquilo. No local que ele pegaria sua corrida, vemos a Divina Dama, que ainda não tinha nem terminado de se arrumar para seu pretendente, e digamos que ele não se importou muito com isso. Ela então vai direto ao assunto e pede para que ele esperasse por ela, e diz para ele ir jogando ou fazendo alguma outra coisa enquanto ela terminava de se arrumar. Quando ele se senta para poder acessar o computador, ele diz que tinha um novo e-mail para ela, e ela, pensando que era referente a algum tipo de documento de negócios ou alguma coisa assim, acabou deixando passar, mas ao perceber que se tratava na verdade de uma peça de roupa que ela tinha comprado mais cedo na internet, ela volta rapidamente para poder não deixar que ele visse aquilo, apesar de já ser tarde demais. Em certo momento ela acabou escorregando e quase caindo, e quando ele tenta ajudá-la para que assim ela não se machucasse, digamos que ele acabou tendo uma visão tanto quanto privilegiada, que acabou fazendo sair suco vermelho das narinas dele, devido à forte emoção. Com esse constrangimento todo, ela se retira, toda envergonhada, e pouco tempo depois ela volta toda arrumada, perguntando como tinha ficado naquela nova roupa. Se eu pudesse fazer um comentário agora, seria de que aquela roupa mostrava que a saúde dela estava completamente em dia, mas como eu não posso comentar nada, eu vou ficar em silêncio mesmo. Com isso, o Prota responde que aquela nova roupa era adequada para concursos de beleza, e mais adequada ainda para fazer os agachamentos que ela devia a ele. Ela então diz para ele não se preocupar, já que não tinha esquecido dos agachamentos que ela estava devendo, e pede para que ele fechasse as cortinas para que assim pudesse pagar sua dívida. E finalmente o ambiente estava completamente preparado para as atividades físicas mais educativas que alguém já viu. Porém, como claramente eu não posso mostrar aqui, vamos ter que nos contentar apenas com esse preparamento dela, se bem que não aconteceu nada demais na verdade. Após cumprir sua promessa, ela acelera ele para que eles fossem logo a um intercâmbio, que ela tinha que ir, mas digamos que ele acabou ficando empolgado demais e precisou ir no banheiro rapidinho, e meia hora depois ele volta feliz da vida, todo aliviado. Eu imagino que alguns já tenham percebido o porquê de ele ter decidido se retirar por um tempo, afinal, a visão que ele teve foi de fazer qualquer um cair duro, se é que você me entende. De repente, quando eles estavam saindo, os pais da Divina Dama aparecem, e já que não queriam interromper o casal, o pai dela pergunta se eles já tinham terminado, porém ela acabou ficando na dúvida, perguntando do que ele estava falando, e o velhote diz que tinha chego ali fazia um bom tempo, porém como viram as cortinas fechadas, não se atreveu a entrar para não atrapalhar eles, e até mesmo a mãe dela entrou na conversa também, dizendo que ela não precisava se envergonhar, já que isso era uma necessidade normal diária. Antes de sair e deixar eles irem para seu compromisso, a mãe da senhorita Di chama Lin para poder ir ao aniversário do avô dela, que aconteceria 2 dias depois,
e ele acabou aceitando a oferta dela, enquanto a Divina Dama estava toda constrangida no fundo. Quando ele finalmente leva a Senhorita Ji para seu compromisso, pede para que ela não se esquecesse de dar a ele as 5 estrelas, e diz para ela fazer o pedido na volta também que ele iria vir correndo para buscá-la. Ela pelo visto estava com um pouco de ciúmes dele, e diz que provavelmente ele sempre recebia boas avaliações de suas clientes, e digamos que ele não tinha como evitar que isso acontecesse. Por fim eles se despedem e ele diz para ela entrar em contato caso precisasse de qualquer coisa. Após isso, a garota vestida de coelhinho de antes agora estava vestida de líder de torcida, o parabenizando por ter conseguido completar mais uma tarefa, e como recompensa dessa vez, ele ganhou 21% do patrimônio da BlaBla Company, se tornando agora um dos CEO da BlaBla, somente por ter feito algumas corridas. Ela então disse que o local em que a sede da BlaBla estava localizada tinha um valor estimado de 500 bilhões, e se ele vendesse sua participação na empresa, poderia lucrar no mínimo uns 10 bilhões fácil. Porém, como esse sim é esperto, ele decidiu guardar suas ações, e fazer com que elas rendessem algumas centenas de milhões em dividendos a cada ano. Ao dizer que ele tinha completado 55% de sua carreira e que ele poderia receber uma recompensa ainda mais generosa quando ele chegasse aos 100%, ele acabou ficando ainda mais empolgado para poder seguir adiante com sua vida de motorista da BlaBla, ou pelo menos era isso que ele pensava, já que em breve ele teria que lidar com uma cliente que tiraria ele do sério. Ao estacionar o carro ao lado dela, pergunta se ela seria a pessoa que ele tinha ido buscar, e ela responde que sim, pensando que tinha se vestido tão bem que até um ricaço tinha se interessado por ela. Já dentro do carro, ela pergunta para onde ele gostaria de levá-la, dizendo que não era uma pessoa muito fácil de se agradar, e ele pergunta se não foi ela quem tinha feito o pedido na BlaBla. Ela, revoltada por ele ser um motorista de aplicativo, não chegou a acreditar nas palavras dele, e ele disse que aquele na verdade era o novo serviço da empresa, uma versão de luxo, digamos assim. A decepção dela foi tanta que ela acabou mostrando sua segunda face para ele, pensando que tinha na verdade encontrado um cara rico. Durante o caminho, ela acabou deixando o nosso protagonista completamente estressado, e para se vingar ele fez ela passar por algumas situações um tanto quanto complicadas, eu diria, e constrangedoras também, e manda ela descer de seu carro. Como se não bastasse atormentar a vida dele antes, ela ainda disse que iria deixar uma má avaliação no aplicativo e ainda ligaria para poder reclamar dele. Saindo dali, ele recebe uma ligação do agente regional da BlaBla, que dá uma bela bronca nele por ter agido daquela maneira com uma cliente, dizendo que seria descontado do depósito dele se isso se repetisse. O Prota então devolve a reclamação, dizendo que ele poderia descontar se ele quisesse, e não gostando da resposta de Lin, ele diz que suspenderia a qualificação de operar dele. Quando Lin pergunta se ele já tinha parado para pensar nas consequências se ele suspendesse a qualificação dele, foi o checkmate para que ele dissesse apenas para que Lin esperasse pela suspensão, desligando o telefone na cara dele na maior falta de educação. Depois disso, Lin tinha ido visitar suas vilas em Kyushu, ou pelo menos eu acho que foi isso, e ele foi super bem recepcionado ao chegar lá, até que em certo momento, o rapaz que estava o atendendo disse que tinha contratado algumas governantas, e gostaria de poder apresentá-las a ele, e o Prota decide acompanhá-la até o local onde elas estavam. Porém, chegando lá, digamos que ele encontra justamente com a garota de antes, que se achava a última bolacha do pacote. O gerente então, ao ver a forma que ela tratou o Prota, dá uma bronca em sua funcionária. Com isso, Lin pergunta o porquê de ela estar ali, e se era para ela trabalhar como empregada ou alguma coisa assim. Ela então responde rudemente, dizendo que não era da conta dele, e o motorista da BlaBla jamais era para estar ali, e com essa atitude arrogante da parte dela, o gerente dá um belo tapa na face da Cascavel, perguntando como ela se atrevia a falar com o proprietário da corte Kyushu daquela maneira. Pelo visto, o gerente era primo dela, e ela ainda assim insistia em dizer que não tinha como ele ser proprietário do local, já que ele era um simples funcionário da BlaBla. O gerente então diz para ela pedir desculpas para Lin, e só então ela acabou se dando conta de que ele realmente era dono daquele lugar, e com isso ela finalmente decide deixar o orgulho de lado e pede desculpas para ele, pedindo por mais uma chance. Porém agora era tarde demais, e Lin disse que ela tinha um mau hálito horrível, portanto o Prota pediu para que os seguranças tirassem ela dali, e claramente assim eles o fizeram. Depois de se livrar da escória da sociedade, o gerente finalmente apresenta as 4 governantas que ele tinha preparado para Lin. Ao ver que elas pareciam não estar muito felizes, diz para deixar todas elas voltarem, e reembolsaria 5 mil para cada uma delas para despesas de viagem. Depois disso, ele recebe uma mensagem da Divina Dama, que já estava pronta para poder fazer o pedido para que ele fosse buscá-la, e por fim ele se retira pedindo para que seu gerente encontrasse mais algumas governantas para ele. No local onde a Divina Dama estava, a amiga dela pedia para que ela não fosse embora ainda, e ficasse mais para um segundo round, e um jovem chamado Jin pediu a mesma coisa também, dizendo que a levaria para casa depois. Mas como a senhorita Ji era muito ocupada com o trabalho, ela precisava ir embora, e já tinha pedido para que seu motorista fosse buscá-la também, e por falar nele, ele finalmente chega no estabelecimento para buscar sua bela donzela. Porém, aparentemente o jovem rapaz não gostou muito de ter visto essa cena, e enquanto o guri se remoía por dentro, a amiga dele dizia que o Prota era muito bonito e poderia até mesmo ser um modelo ou alguma coisa assim. Com isso, o garotinho mimado e infeliz com a vida disse que não adiantava ser bonito, já que ele era apenas um motorista da BlaBla. Lin então pergunta o que tinha de errado com isso, e o jovem diz que apenas achava que ele era muito sortudo por conhecer a senhorita Ji. O jovem então diz que o amigo dela não era muito esperto, já que mesmo sendo motorista, ele ainda tinha um senso de superioridade, e como ela não gostou do que o rapaz acabou de dizer, ela defende Lin dizendo que ele tinha mesmo que ter esse senso de superioridade. A garota que acompanhava o jovem então disse que seu acompanhante tinha comprado uma Mercedes,
antes, e nunca na vida o protagonista conseguiria juntar dinheiro para poder comprar o carro como aquele. Depois dessa cena vergonhosa, a Divina Dama diz para Lin não se importar muito com eles, pois eles tinham bebido demais, e pede para que eles fossem logo embora, deixando o Pivete completamente revoltado por ela ter defendido o Prota bem na frente dele. No estacionamento, o Pivete se exibia com seu carrinho, se vangloriando demais, chegando até mesmo dizer que compraria uma Lamborghini quando ficasse rico. A Divina Dama comenta que se lembrava de que o carro favorito dele na faculdade era uma Pagani Windshield, e ele diz que por causa do valor da Pagani, mesmo que ele trabalhasse a vida inteira, ele jamais conseguiria comprar uma um dia. Por falar no Pagani, a amiga dele percebe que tinha um estacionado bem ao lado do carro dele, e ele vai conferir o carro dos seus sonhos que estava bem em sua frente. Após um tempo, o protagonista pergunta se ele já tinha terminado de olhar, e o garoto pensava que ele na verdade estava querendo ver também. Porém, quando o nosso protagonista pede para que sua Divina Dama entrasse em seu carro, eles acabaram ficando de boca aberta, principalmente a perceber que aquele belo carro era na verdade de um simples motorista da Blá Blá, e finalmente ele se retira da presença de pessoas tóxicas com sua bela donzela. Dentro do carro, a senhorita Di pede desculpas a ele por seus colegas, já que não imaginava que eles seriam tão snobs assim, mas ele não se importava muito com isso e perguntou se ela gostaria que ele a levasse em casa. Porém, como ela tinha bebido um pouco, ela gostaria de ir à praia para poder dar uma despertada, chegando a dizer que até mudaria o local de destino, mas ele deixa por isso mesmo, já que não fazia mal mudar o trajeto para poder tomar um pouco de ar fresco. A nova tarefa dele era conseguir 10 avaliações de 5 estrelas, e com aquela seria sua 7ª avaliação positiva, e finalmente eles chegam na praia. Ela então pedia para que ele virasse para o outro lado, para que assim ela conseguisse tirar suas meias, mas ele pensou que faria outra coisa. Porém, digamos que ele meio que se recusou a virar de primeiro momento, e ela se sentiu forçada a beliscar ele para que assim ele não olhasse para ela. Meus amigos, eu acredito que eu não preciso comentar nada a respeito dessa imagem. Uma beleza sem igual nos manhwas, e sinceramente, eu acho que essa foi a personagem mais linda que eu já vi até agora. Finalmente ela estava pronta para que eles dessem um passeio pela praia, e comenta que seus pais continuavam insistindo para que ela fosse o aniversário do avô dela, e quando ela ia perguntar algo, ele meio que já tinha previsto a pergunta dela, e pergunta se ela gostaria que ele fingisse ser seu namorado, e logo em seguida, ele aceita dizendo que poderia cuidar disso para ela, já que ela tinha se esforçado bastante nos agachamentos anteriormente. Quando ela vista as luzes do pavilhão Kyushu todas acesas, ela acabou ficando tanto quanto impressionada, já que pelo seu preço extremamente alto, o pavilhão nunca tinha sido vendido antes, portanto, era a primeira vez que ela via ele todo iluminado durante a noite, e Lin diz que iria dirigir um pouco mais perto de lá, para poder mostrar o local para ela, e ainda disse que se ela gostasse do lugar, ela poderia dormir lá se ela quisesse. Continuamos com a senhorita Di pensando que seria um sonho poder dormir na residência Kyushu, e com isso o protagonista decidiu mostrar mais algumas coisas a ela. Chegando na entrada, ela menciona que participou da licitação daquele terreno no início, apesar do resultado ter sido anulado depois. De qualquer maneira, como ela também era presidente de uma empresa, ele diz que ela não precisava sentir inveja, mas ela tenta disfarçar dizendo que a piscina interna do local utilizava água mineral transportada via aérea, e por isso na verdade estava curiosa. Logo ele segura na mão dela dizendo que mostraria como era lá dentro então, já que ela gostaria de ver, e com medo de serem pegos, ela se contentava apenas em observar o lado de fora. Porém o protagonista pergunta a ela o que ele ganharia se realmente conseguisse colocá-la lá dentro, e ela diz que ia usar um biquíni e daria um ótimo espetáculo para ele, o que sinceramente só fez com que a motivação dele aumentasse ainda mais, para poder assim conseguir sua recompensa, e eles partem para dentro do pavilhão Kyushu. Admirada com a facilidade que foi entrar ali, ela até ficou em dúvida de onde estava a segurança do lugar, já que era o mais alto nível de segurança por ali. Chegando na parte de dentro, ela repara em uma árvore frutífera que tinha por perto, e para se aproximar ainda mais dela, ele pergunta se ela gostaria de pegar algumas, mas ela rejeita gentilmente. Quando ela vista a piscina, ela acaba ficando impressionada com tamanha beleza, e já que eles conseguiram ver a piscina, estava na hora da senhorita Di cumprir com sua promessa, ou pelo menos estaria, se ela tivesse um biquíni com ela ali e soubesse nadar também. Portanto, era melhor que eles conversassem sobre isso mais tarde. Sem opções para rejeitar, ele acabou aceitando o que ela disse, e ela disse que cumpriria com sua palavra e eles voltariam ali para que ela pudesse pagá-lo. Em certo momento, ele pergunta se ela não gostaria de dar uma olhada na parte interna da casa, mas como ela já estava com medo de ser pega, acabou achando melhor ficarem por ali mesmo. Mas como não tinha ninguém na vila, ele disse para que ela não tivesse medo e entrasse. Após isso, a surpresa dela foi enorme quando ele tocou na porta e ele foi recepcionado em seu lar, só então revelando que aquela casa era na verdade dele esse tempo todo, o que só fez com que ela desse uma bronca nele por ele ter enganado ela durante todo esse tempo. Enquanto ela ficava admirada com a parte interna da casa, ela perguntava quanto que ele tinha gasto ali, e ele responde que tinha gasto cerca de alguns bilhões. Achando que ele estava tentando enganá-la novamente, ela fala que a vila mais cara ali era de apenas 1,2 bilhões, a não ser que ele tivesse comprado o pavilhão Kyushu inteiro, e finalmente ele revela que de fato tinha comprado. Como ela nunca tinha visto algo assim antes, pergunta se ele por acaso tinha algum tipo de árvore de dinheiro, mas como ele não podia revelar nada sobre o sistema que ele possuía, ele decidiu ficar em silêncio, apesar de ser mais fácil do que ter uma árvore de dinheiro em si. Já mais à vontade, ela decide se sentar no confortável e luxuoso sofá da residência. Com isso, ele diz que não levaria
ela ir embora tão tarde da noite, portanto, ela poderia escolher um dos quartos para poder ficar ali, e ela acaba aceitando a generosa oferta do protagonista. Quando ela pergunta se ele tinha um pijama de mulher ali, obviamente ele responde que não, até porque não faria muito sentido se ele tivesse um. Porém, ele diz que não ficaria espiando ela, portanto ela poderia dormir da forma como ela achasse melhor, o que acabou fazendo com que ela ficasse ainda mais envergonhada, e ele decidiu subir para ver se tinha alguns pijamas para ela. Enquanto ela estava no banho, ela acabou escorregando e pede para que ele entrasse um pouco, pois tinha caído. Preocupado com ela, ele pergunta se a senhorita Di tinha se machucado, e para surpresa dele, quando ele entra no banheiro, ela diz que tinha machucado o seu tornozelo e pedia pela ajuda dele para poder tomar um banho. Como esse protagonista não brinca em serviço, eu imagino que você já tenha percebido como deve ter sido esse suporte que ele deu a ela. Para ser mais sincero, eu acredito que agora é que ela vai ter escorregado mesmo em algo, se é que você me entende. Na manhã seguinte, ela acorda às pressas, já que ela acabaria se atrasando se ele decidisse dormir por mais tempo, e ela diz que se ele levantasse logo e a levasse para o trabalho, daria 5 estrelas a ele. Depois de levar a senhorita Di, Lin se lembra de que ainda não tinha comido nada, portanto decidiu fazer uma pausa para poder tomar um café da manhã. Claramente, ele tinha ido ao local onde ele era proprietário, mas como ele não queria atrapalhar em nada, ele diz ao seu gerente geral que estaria ali discretamente, sem revelar para os funcionários quem ele era realmente. Logo que ele entra, ele já chama uma garçonete para que ele pudesse ser atendido, e para surpresa dele, a garçonete que veio atendê-lo foi justamente a gerente que tinha demitido ele no capítulo 1. Em seguida, ela já começa a humilhar o protagonista novamente, dizendo que jamais pensou encontrar uma escória como ele ali. Indignado com o tratamento que recebeu, ele começa a discutir com ela, e mais uma vez ela começa a humilhá-lo, dizendo que se não fosse pelo relacionamento que ele tinha com uma mulher rica, ele jamais teria condições de comer ali. Logo uma das funcionárias diz que era melhor ela parar de dizer aquelas coisas, porém a nova gerente acabou ignorando completamente o aviso da garota, e continuou a falar coisas que não deviam ser ditas ao Lin. Para evitar que a situação ficasse ainda pior, ele ordena à funcionária que fosse buscar o gerente geral, mas a nova gerente continuava com as humilhações sem parar, até que ele pergunta se ela não conseguia aprender com seu próprio erro, dizendo que por respeito de uma antiga colega, ele ainda deixaria esse erro dela passar. Em seguida, o gerente geral chega, e ela diz para que ele chamasse os seguranças para que o expulsassem dali, já que ele era pobre e estava querendo causar problemas. Porém, quem acabou levando uma bronca dessa vez foi ela, e o gerente diz que ele era o proprietário daquele lugar, portanto, se alguém deveria ser expulso dali, deveria ser ela. Como ela ainda não acreditava no que o gerente tinha acabado de dizer a ela diz que ele deveria ter sido enganado de alguma maneira, já que Lin era ex-colega de trabalho dela, mas pelo visto quem tinha enganado alguém ali era ela, e ele se pergunta como uma pessoa como ela de fato conseguiu passar na entrevista deles. Como se não bastasse, o gerente diz que ainda colocaria na lista negra, o que acabaria completamente com a carreira dela, já que empresa nenhuma mais iria contratá-la. Após esse show todo, ela foi carregada pelos seguranças para fora, pedindo desculpas ao Lin por ter agido daquela maneira com ele. Depois de resolver o problema com a mal amada, o gerente geral pede desculpas pelo incômodo na refeição de seu chefe, e o protagonista aceita de bom grado, apenas pedindo para que ele fizesse uma análise mais detalhada na próxima vez que ele fosse contratar alguém. Depois disso, ele recebe uma ligação desconhecida em seu celular, e ao atender, era a vice-presidente sênior da BlaBla, chamada Tian Yan. Ela gostaria de conhecê-lo melhor, por isso perguntava a ele quando seria possível que ele tivesse um tempo para que eles conversassem. Porém, como ele tinha um trabalho para fazer pela manhã, ele entraria em contato com ela mais tarde, e com isso ela acaba aceitando falar com ele mais tarde. Quando a assistente dela pergunta se Lin tinha aceito se encontrar com ela, a vice-presidente diz o que ele tinha dito, portanto, iria visitar um de seus colegas durante aquela manhã. Ao ouvir os objetivos de sua superior, a sua assistente decide chamar o motorista para poder levá-la até o local. Para surpresa dela, mal ela sabia que esse motorista seria justamente quem ela estava buscando esse tempo todo. Em seguida, ele recebe um pedido de corrida no seu aplicativo, e claramente ele decide aceitá-lo, já que estava bem perto dele. Chegando lá, ele encontra com a vice-presidente e sua assistente, e ao perguntar se ela era a senhora Chan que tinha pedido pelo motorista, ela responde que sim. Porém, em seus pensamentos, claramente ela admirava a beleza do nosso protagonista. Quando Lin a chama para que ela entrasse em seu carro, ela acabou ficando impressionada por ele ser o motorista da BlaBla, e até mesmo a assistente ficou se perguntando quando que a empresa deles ficou tão poderosa. Como o tempo que ele tinha não era muito, ele pede novamente para que a bela senhorita entrasse em seu carro. Assim que ela entra, ela pergunta se ele estava ali apenas para aproveitar a vida, além de dizer que muitas garotas deveriam achar aquilo tudo interessante, para não falar outra coisa. Ele então pergunta se existia alguma regra na empresa, onde dizia que ele não podia ter um super carro para ser o motorista deles, e ela diz que sim, que ele podia, mas ele tinha que tomar cuidado com o que dizia e fazia, afinal ele poderia acabar sendo suspenso por difamar a empresa. Quando ele pergunta se ela tinha tanto poder para poder suspender a licença dele a qualquer momento, ela finalmente revelou ser a presidente sênior da BlaBla. Aparentemente ele não tinha acreditado muito no que ela disse, e revela para ela ser um acionista da BlaBla. Logo ela decide mostrar seu cartão de vice-presidente, provando que realmente possuía esse cargo, e ele diz que também não tinha mentido para ela, pois no dia anterior tinha comprado 21% das ações da empresa deles, e ela tinha ligado para ele agora há pouco dizendo que queria se encontrar com ele, e só então ela descobriu que ele era Lin. Seguido disso, ela pede desculpas por tê-lo
ofendido de alguma maneira, pedindo para que ele desse uma chance para ela sentar e conversar com ele quando aquela corrida acabasse. E ele disse que antes precisava terminar algumas corridas, fazendo com que ela pedisse para que ele entrasse em contato quando finalmente estivesse livre. No final da corrida deles, ela não estava conseguindo efetuar o pagamento para o protagonista, e só então ele recebeu uma mensagem em seu celular, dizendo que por ele ter violado um dos regulamentos da empresa, a licença dele tinha sido suspensa, percebendo assim que possivelmente foi o cara que tinha ligado para ele antes, que tinha feito essa suspensão. O local que ele tinha ido levar a senhorita Chan era justamente a empresa que tinha acabado de suspender a licença dele, e enquanto ela pensava que eles estavam ofendendo um dos principais acionistas da empresa deles, o protagonista pensava que tinha sido abafo de bode que tinha ligado para reclamar novamente para a plataforma. Chan então disse para que ele não se preocupasse, pois logo cuidaria desse assunto e sua licença voltaria em breve. Porém, ele acabou decidindo ir junto com ela para averiguar pessoalmente a situação. Sem pensar duas vezes, eles invadem a sala de reuniões, e logo ele revela quem era, dizendo que eles tinham suspendido sua licença e estava ali para poder falar com ele. O presidente então passa a responsabilidade para o gerente de operações, que logo começa a dizer que ele era um rapaz muito arrogante por ter coragem de aparecer ali após agir daquela maneira, dizendo também que tinha chamado a segurança para ele. Cansado de ouvir baboseiras, o protagonista decidiu se sentar e passou a fala para a senhorita Chan, que logo disse que a suspensão seria desfeita, e o gerente sequer deve ter investigado melhor antes de suspendê-lo. Sendo assim, como vice-presidente da Blá Blá, ela estava tirando ele do cargo de gerente de operações daquela empresa, e só quando ela mostra seu cartão de identificação que eles realmente acreditaram que de fato ela era vice-presidente. O gerente de operações começa a se explicar, tentando achar uma desculpa para justificar sua ação e bloquear a licença do protagonista, o que fez com que ela perguntasse se ele pelo menos tinha investigado o passageiro que ele possivelmente tinha insultado. Além do mais, Lin tinha acabado de comprar 21% das ações da Blá Blá, se tornando o segundo maior acionista da empresa, portanto não acreditava que ele insultaria um passageiro. Eles então disseram que ele era apenas um motorista da Blá Blá, não acreditando que aquilo era realmente verdade. Porém, Chan logo manda eles se calarem, já que Lin estava indo conhecer melhor a empresa deles quando justamente eles bloquearam sua licença. Depois dessa confusão toda, ela decidiu cancelar os status da empresa operadora deles, fazendo com que o presidente dissesse ao seu gerente que pedisse desculpas para Lin, e assim ele fez, pedindo desculpas por sua atitude de antes. Porém, o protagonista acabou recusando suas desculpas, já que de acordo com as atitudes recentes dele, parecia que ao longo dos anos muitos foram intimidados por ele. Portanto, como acionista da Blá Blá, ele aprovava a decisão de Chan, e a operadora deles estava desqualificada. Logo ele recebe uma ligação da senhorita Ji, e pediu para que a vice-presidente cuidasse do restante, pois precisava atender aquela ligação. Ao atender, ela disse que no dia seguinte seria o aniversário de seu avô, portanto eles sairiam para poder comprar algumas roupas para ela e para ele também, e ele aceita dizendo que pegaria ela na parte da noite. Com isso ele pensa que não poderia ir de mãos vazias no aniversário do avô dela, e se pergunta o que o velhote gostaria de ganhar. A vice-presidente então volta dizendo que sua licença tinha sido desbloqueada novamente, além de que ele tinha recebido acesso máximo também. Como ele não tinha tido esse acesso antes, ele pergunta se os motoristas têm permissões diferentes, e ela diz que são apenas mais algumas funções auxiliares. No entanto, uma dessas funções era justamente permitir que os usuários fizessem um pedido procurando pelo número da placa dele, e especificassem o pedido que eles gostariam de fazer. Pelo jeito que ele reagiu a isso, ele achou esse tipo de recurso muito útil, e em seguida disse que tinha um aniversário para ir, portanto perguntou se ela não conhecia um bom lugar que vendia quadros antigos. Ela então pergunta se a pintura de Zhan Daqian estava bom para ele, o que acabou deixando ele surpreso por ela ter acesso àquela pintura. Eu também não sei muito bem que tipo de pintura é essa ou de quem é, mas isso não faz muita diferença pra gente. Ela então disse que o presidente deles tinha conseguido uma cópia dessa pintura, e se ele quisesse ela enviaria sua assistente para buscá-la agora mesmo. Lin então aceita de bom grado o quadro dela, e pergunta quanto isso sairia, porém ela não aceitaria dinheiro vindo da parte dele, já que ele era o segundo maior acionista deles, e ele pede para que eles enviassem o quadro para o gerente do Hotel Península. Como Lin não gostava de ficar devendo favores às pessoas, ele disse que daria a ela 1% de seu patrimônio em troca dessa pintura, portanto eles ficariam quites. Claramente ela acabou ficando surpresa com a generosidade dele, já que apenas 1% do patrimônio dele era o equivalente a uns 500 milhões de yuan, que era a moeda deles. Depois disso, ele se despede, dizendo que ela poderia continuar operando da mesma maneira como estava, e que não iria interferir no trabalho dela. Ela então disse que o presidente deles gostaria de convidá-la para poder visitá-los em Yanshen, e o protagonista responde que iria para lá em breve, portanto entraria em contato com ela quando a hora chegasse, pensando em seguida que fazia muito tempo desde a última vez que ele tinha visitado o orfanato de lá, e precisava arranjar um tempo para poder fazer uma nova visita. Após o final dessa corrida, ele finalmente recebeu mais uma avaliação de 5 estrelas, e recebe um novo pedido de corrida em seu aplicativo, para levar a pessoa exatamente para o hotel dele. Nesse momento, vemos uma senhorita que seria uma dor de cabeça para ele em breve, chamada Yang Qianxin. Logo que ele encosta o Pagani ao lado dela, ela pergunta quem ele era, e ele responde que era o motorista da Blá Blá que ela tinha pedido. Assim que ela entra no belo Pagani, ela menciona que a empresa dele era muito boa, por ter pensado em uma técnica de marketing tão original. Porém, ele diz que o carro era realmente dele, e que aquilo não era ideia deles, mas aparentemente ela não tinha acreditado no que ele disse, achando que ele pensava
pensava que ela era uma garotinha ingênua e nunca tinha visto o mundo ainda. Ao perceber que ela seria um verdadeiro problema para ele, decide ignorar os comentários dela e finalizar logo aquela corrida. Com isso, ele decidiu fazer um pequeno desvio, mas ela acabou pensando que ele tinha feito isso apenas para que ela pagasse mais no final, apesar de que logo depois ele disse que frequentava aquele local frequentemente e, portanto, conhecia um atalho para chegar lá mais rapidamente. Porém, a garota chata novamente pensou que ele tinha feito isso apenas para poder aumentar o valor da corrida e assim ela pagar mais por ela. No final da corrida, assim que ele estaciona seu Pagani em frente ao hotel, percebe que ela tinha algum caso provavelmente com algum funcionário dele, já que ela sequer quis entrar pela entrada da frente. E não demora muito para que ele recebesse uma avaliação de 1 estrela dela. Como ele não quis se estressar muito com isso, decidiu ir buscar a senhorita G, e logo ele consegue se encontrar com ela, porém já lembrando ela de que ela não tinha deixado ainda a avaliação de 5 estrelas após finalizarem a corrida, e ela então diz que isso dependeria da performance dele naquele dia específico. Com isso, ele acabou agindo de forma melhor ainda com ela, chegando até mesmo a se oferecer para poder carregar as sacolas que ela tinha. Quando eles chegam em frente a uma loja de biquínis, ela decide parar por lá para poder comprar um, e ele diz a ela que depois de fazer as compras, ela iria poder cumprir sua promessa feita no dia em que eles estavam no pavilhão dele, e ela responde que não teria feito essa promessa se soubesse que ele era na verdade o dono do local, porém como ele não tinha forçado ela a fazer nada, agora ela teria que arcar com as consequências. Não demora para que uma das atendentes viesse atendê-los, e no final ela pediu para que eles encerrassem as compras por ali. Surpreso com a atitude dela, pergunta o porquê de ela não ter comprado nada para ela, e a divina dama responde que nenhum deles coube, portanto era para ele comprar apenas o dele, e eles iriam ir embora. Mas se ela decidisse não comprar, então ele também não iria comprar nada ali, perguntando também se ela não tinha gostado dos estilos deles, mas aparentemente o motivo real não era aquele, e sim que ela não tinha achado o tamanho dela ali. A atendente então fala que eles tinham do tamanho A ao D, mas como a senhorita G vestia tamanho E, eles não tinham algo no tamanho dela. Com esse comentário, ele acabou deixando a divina dama constrangida, e ele diz que se eles não têm ali, bastava eles irem para outra loja que tinha ao lado daquela, pois provavelmente eles teriam algo do tamanho dela por lá. Chegando lá, eles ficam impressionados com a roupa que estava na vitrine, ou pelo menos ele ficou. Como aquela roupa era um tanto quanto fora do comum, ela logo puxa completamente envergonhada, para que assim eles finalmente pudessem fazer as compras. Logo que eles entram, ela pergunta para a vendedora onde estavam os biquínis deles, e não demora para que a senhorita G fosse levada aos últimos modelos que eles tinham. Como ela não tinha usado algo assim antes, pelo visto ela acabou ficando um pouco constrangida com aqueles modelos, e no final acabou trazendo um modelo mais comportado para que Lin desse a opinião dele também, e a opinião do protagonista foi justamente de que aquele modelo não seria o suficiente para poder mostrar os verdadeiros pontos fortes que ela tinha. Com isso, ele deu a ideia de ela usar um modelo um pouco mais apropriado para a divina dama, e com muita fofura no coração e constrangimento também, ela acaba aceitando, pedindo em seguida para que a atendente embrulhasse aquele modelo em tamanho E, mas ele decidiu levar o que ela tinha gostado anteriormente também. Quando ela disse que pensou que ele não tinha gostado daquele modelo, ele responde que na verdade gostou bastante dele, mas o modelo que ela gostou, ela usaria para poder sair e se divertir, mas o que ele mostrou para ela primeiramente era para ela usar somente na frente dele, e pela carinha dela já deu para ver que ela estava gostando disso tudo. Depois disso, ela decide ir para o quarto andar, para poder comprar alguns vestidos personalizados dessa vez. Logo de primeira, ela já ficou encantada com um dos vestidos que estava no mostruário, e enquanto o protagonista esperava por sua divina dama, logo ela aparece pedindo para que ele fosse até o trocador em que ela estava. Ao dizer que aquilo não causaria uma boa impressão caso ele entrasse lá, ela responde que só pediu para que ele ajudasse a apertar o zíper na parte de trás, afinal, não conseguia fazer isso sozinha. Em um comentário à parte nessa cena, eu acredito que nosso protagonista ficou um tanto quanto indeciso do que de fato deveria ter feito nesse momento, já que a visão estava completamente deslumbrante. Ao perguntar se ela não estava mostrando um pouco demais, ela disse que tinha um chale para poder cobrir as costas. No entanto, ele ainda ficou com dúvida de que aquele realmente era um tamanho E, já que estava parecendo mais para um tamanho F, o que acabou fazendo com que ela ficasse envergonhada com o comentário que ele tinha acabado de fazer. Quando ela finalmente termina de se vestir, ele disse que aquele vestido ficou ótimo nela. Sendo assim, já que ele tinha gostado, ela decidiu ficar com ele. Enquanto a atendente dizia que tinha sentido que aquele vestido foi feito para ela, chega um outro cliente com sua companheira ao fundo. Logo, a aproveitadora, que aqui chamamos de sanguessuga, disse ao seu companheiro que gostaria de um vestido como aquele também, e ele assim pede para que a atendente trouxesse o mesmo vestido para ela. Porém, como aquela era a única peça que eles tinham por ser personalizada, ele poderia olhar outros estilos, mas o cara acabou sendo arrogante e disse que pela aparência do protagonista e da divina dama, eles não teriam como pagar por aquele vestido, portanto levaria ele no lugar deles. Mas logo a divina dama parece incomodada com o comentário que o homem estranho tinha acabado de fazer. A sanguessuga então pergunta se ela realmente poderia arcar com o preço daquela roupa, já que custava mais de 80 mil, e a bela divina dama responde que com certeza poderia pagar por conta própria, ao contrário dela, deixando a guria completamente revoltada com a resposta dela, apesar de que a divina dama não disse nenhuma mentira, já que a garota realmente estava apenas tirando dinheiro do cara. Logo o gado disse que acrescentaria 20 mil na comissão dela se ela vendesse aquele vestido para ele, porém aquilo não estava de acordo com as regras do estabelecimento. Sendo assim, o protagonista acrescentaria 200 mil. Além do mais, se ele olhasse para o tamanho do vestido, diria que não caberia na companheira dele. Afinal, a garota parecia
parecia uma tábua se comparado com a Divina Dama, e no final ele acabou desistindo de comprar aquele vestido, principalmente quando viu que só gastaria dinheiro à toa. Por ele ter defendido a bela donzela, ela disse que ele receberia uma grande recompensa mais tarde. Dessa vez foi a vez dele experimentar um terno para poder ir à festa, e as garotas do fundo estavam completamente encantadas por ele, chegando até mesmo a pensar que era uma pena que ele não fosse um estagiário. Quando ele pergunta o que a Divina Dama tinha achado, ela responde que já estava bom, até porque estava com medo de que as jovens ficassem tontas caso ele decidisse experimentar mais alguns conjuntos. E depois disso, finalmente eles decidem ir embora, apesar de ele estar ansioso para receber finalmente sua recompensa. Mais tarde em sua residência, no pavilhão, Lin estava se deleitando com o belo sol que estava pairando sobre ele, até que de repente uma visão ainda melhor aparece em sua frente, iluminando completamente o seu dia, sua noite e o resto do ano também. Pelo visto não era somente ele que estava encantado, já que a bela donzela também estava impressionada com a aparência dele. Ao perceber que ela estava olhando bastante para ele, pergunta se ela estava gostando do que estava vendo, e claramente ela responde envergonhada, tentando disfarçar o olhar. Ela menciona que como ela já tinha colocado biquíni, ela já tinha cumprido com sua promessa. Lin então não perde tempo e diz que adorava pessoas como ela, que cumpriam com sua palavra. Seguido disso, ele puxa ela para poder nadar, mas inicialmente ela acabou agarrando ele, pedindo para que ele não a soltasse, já que não sabia nadar. Em seguida ele a conforta, dizendo que não a soltaria, e pergunta se ela gostaria que ele ensinasse a nadar. E pelo visto, a Divina Dama acabou aceitando a proposta dele, mas como tinha medo de se afogar, pediu para que ele não a soltasse na água. Logo as lições de natação começariam, mas ele disse que não conseguiria se mexer se ela continuasse apertando ele daquela forma. Após relaxar um pouco, finalmente ela se sente mais calma para poder começar as aulas, e quando ela pensou que estava indo muito bem, ela acaba se desesperando no meio da natação, fazendo com que assim ela afundasse. Porém, como ele é um homem de palavra, ele cumpriu sua promessa, e foi atrás dela para poder salvá-la. E digamos que ele passou um pouco de seu ar para ela para que assim ela pudesse respirar embaixo da água. E meus amigos, que bela cena temos aqui. Acredito que só isso já seja o suficiente para dizer que Manhwa vale a pena ser lido. Quando ele pergunta se ele estava com medo, ela responde que com ele por perto não parecia ser tão assustador, e após isso ele dá um belo abraço na Divina Dama, mas claramente não preciso dizer o que vinha a seguir, preciso? Mais tarde, enquanto ela banhava, ele pediu para usar o celular dela, e ela passou a senha para que ele pudesse usá-lo. Enquanto ele mexia no celular da Divina Dama, ele acabou recebendo uma visita da garota do sistema novamente, que dizia que ele já tinha conseguido completar 75% de sua carreira, portanto a recompensa dele era o Wanjiang Pier. Basicamente esse era o segundo maior terminal de navios de cruzeiro. Como ele já tinha completado boa parte de sua carreira, ele não estava longe de liberar sua próxima profissão, e ele pensa que se ele continuasse nesse ritmo, ele seria capaz de desbloquear a próxima profissão antes do prazo previsto anteriormente. Logo a bela divindade aparece dizendo que por culpa dele, ela não tinha conseguido aprender a nadar, mas como aquela era a casa dele, ela poderia ir ali sempre, e na próxima vez ele realmente iria ensiná-la a fazer isso. Vemos agora uma colcha de cama velha, e ele diz que aquilo na verdade era porque ele tinha vindo do orfanato, portanto estava acostumado a usá-los e por isso não queria jogá-los fora. Depois dessa revelação, ela pergunta se ele era órfão. Lin então diz que de acordo com Wan Ma, quando ele tinha nascido, ele tinha sido levado para um orfanato, e foi lá que ele tinha crescido. Logo ela pede desculpas por fazer ele se lembrar de algo tão doloroso assim, mas ele não ligava muito para isso. Quando ele era criança, essa pessoa chamada Wan Ma cuidou dele e o tratou como se fosse filho, além dele ter tido muitos amigos ao seu lado, parecendo assim que ele tinha se divertido bastante quando criança. Em seguida, ela disse que ia para a cama, e se ele pudesse levantar cedo e levá-la para o trabalho, eles poderiam sair depois e ir na festa de aniversário do avô dela na parte da tarde, e ele acaba aceitando, já que adoraria levá-la ao trabalho todos os dias. Assim ele conseguiria completar sua missão mais rapidamente também. Continuamos com nosso protagonista recebendo uma ligação repentina em seu celular, e quando ele atende era justamente Ogma, a mulher que tinha criado ele. Ela menciona que ficou sabendo que ele tinha terminado com a ex-namorada, e acaba dando uma indicação de uma garota que ele poderia conhecer. Afinal, ela tinha praticamente a mesma idade que ele, por respeito a ela talvez, ele acabou aceitando se encontrar com a garota, e ela tinha marcado um encontro com eles na manhã do próximo dia. Chegado a hora do encontro, ele estava lá para poder falar com a garota que o Ogma tinha recomendado, e rapidamente ele consegue encontrar com a tal garota e sua família. Logo uma mulher o recepciona, e essa era a mãe da garota que ele tinha ido se encontrar. Ela menciona que ficou sabendo que ele trabalhava em uma imobiliária, porém quando ele disse que tinha sido demitido, a reação dos sanguessugas ali já mostrou um leve desprezo em cima de Lin, já pensando que ele era um desempregado da vida. Ele diz que era um motorista da Blabla e mal conseguia pagar suas contas, o que fez com que o desprezo dela só aumentasse ainda mais. Logo ela começa a elogiar sua filha e suas qualidades, além
além de já exigir que ele comprasse um apartamento em Songhai. A garota então começa a se achar a última Coca-Cola no deserto, dizendo que isso não era nada demais se ele realmente quisesse ela. E nosso protagonista acabou decidindo entrar no jogo deles. Uma das parentes diz que ele teria que pagar um dote para a noiva de 888 mil apenas para dar sorte. Quando ele pensa que isso era exagero demais, a mãe da garota menciona o fato de uma colega de sua filha ter ganho um dote de 1.600.000. Quando ele menciona que ela praticamente estava vendendo sua filha, aparentemente ela não gostou muito do comentário dele, mas ele pede para que ela continuasse com o roubo. Agora foi a vez do irmão dela pedir algo, e foi justamente um carro importado no valor maior que 500 mil. De acordo com ele, barato até demais. A soma total de tudo daria quase 10 milhões, e Lin pergunta se eles acham mesmo que ele teria como conseguir esse dinheiro todo. Quando a mãe da garota faz um comentário sobre como os jovens podiam casar sem depender de sua família, ele lança um olhar ameaçador para ela, dizendo que seus pais estavam mortos. O irmão dela tinha ouvido dizer que o orfanado seria realocado, e quando o terreno fosse vendido ele ganharia uma parcela desse valor. Finalmente, após eles mostrarem suas verdadeiras faces, Lin joga o chá quente que estava tomando em cima da escória da sociedade, revelando assim que estava apenas brincando com eles, mas no final eles só queriam usar o dinheiro que ele receberia. Enquanto Lin ia embora, a mãe da escória estava preocupada com seu filho sanguessuga, que dizia que não iria poupar nosso protagonista. Não demora muito para que ele pegasse um vaso de flor para poder jogar em Lin, porém por muito pouco ele acabou errando. O protagonista então diz que as consequências pelas atitudes dele hoje em dia poderiam ser muito sérias, até porque mesmo que o vaso não tenha acertado ele, o mimado conseguiu arranhar seu carro, deixando eles com um medo que não passava nem ar em certas áreas. Quando o insolente começa a admirar o Pagani que ele tinha, Lin responde dizendo o valor do carro e o custo de 2 milhões para a repintura, perguntando também como eles pagariam. A Cascavel então começa a se vender rapidamente ao ver o carro que ele tinha, mas como Lin não era gado de sucuri envenenada, ele manda um ultimato a eles, dizendo para eles conseguirem os 2 milhões ou eles receberiam uma intimação do tribunal. Quando ele se retira, a mãe da cobra começa a brigar com sua filha, a culpando por ele ter ido embora, e até mesmo o garotinho mimado começa a colocar a culpa nela, como se ele não tivesse feito nada. Lin então decidiu visitar seu peer que tinha acabado de ganhar, e ele se depara com o gerente de operações sendo enganado por uma garota que não queria pagar os danos que ela tinha feito em um dos barcos, ou melhor dizendo, ela queria pagar de outra maneira, se é que deu para perceber com essa imagem. O protagonista ao ver aquilo pergunta se ele realmente deixaria ela ir embora sem pagar pelos danos. Obviamente o gerente acabou sendo bem ignorante com Lin, e ele responde que já que ele era o gerente, se ela não pagasse o dinheiro sairia do bolso dele então, e por fim se retira. Logo ele chega ao local para poder conversar com os funcionários e se apresentar como novo dono do local também, e finalmente a recepcionista o leva até a sala de reuniões. Chegando lá os executivos o recepcionaram relativamente bem, mas pelo visto estava faltando o gerente de operações, que pelo visto estava ocupado com outra coisa. Rapidamente o chefe ali pede para a recepcionista fosse chamar o gerente o mais rápido possível, e 5 minutos depois o cara de antes chega. Quando ele vê que Lin era o novo presidente da empresa, fica sem saber onde colocar a cara, pedindo até mesmo desculpas dizendo que iria compensá-lo, pedindo por outra chance, mas agora era tarde demais, e ele pede para que o gerente geral tirasse o gado dali. Após isso ele fala com seus executivos que queria modernizar o pier, porém como eles já estavam em segundo lugar um deles não achava essa mudança necessária. No entanto nosso protagonista não se contentava em ficar em segundo lugar, além do mais iria dar um aumento para eles também, o que acabou animando todos ali para poderem trabalhar em melhorias. Saindo da empresa ele recebe uma mensagem do gerente do Hotel Península, dizendo que alguém tinha entregue um quadro para ele. Além disso ele recebe uma ligação dizendo que o relógio que ele tinha encomendado antes estava pronto para entrega também. Ao dizer que estava sem tempo, e pedir para que enviassem ao pavilhão Kyushu, infelizmente eles não poderiam fazer isso. Pelo valor alto do produto eles só podiam entregar exatamente para quem o comprou, e ele pede para enviarem ao local em que seria a festa do avô da senhorita Ji. Durante a noite finalmente ele vai a tal comemoração do avô dela, e logo a divina dama o recepciona, mas digamos que ela acabou ficando constrangida por ele estar olhando para onde não devia. Ao entrarem no salão as pessoas começaram a admirar a presença do casal, e finalmente eles chegam até a mesa em que o avô dela estava. Infelizmente para Lin, ele acabou encontrando com a garota chata de antes, dizendo que ele era apenas um motorista da Blabla, e falando que o protagonista tinha tentado ludibriar ela. Claramente a divina dama não acreditou nas palavras dela, e pelo visto o avô não gostou muito do que tinha acabado de ouvir. Mesmo com a senhorita Ji tentando explicar que o carro era realmente dele, a jiboia continuava dizendo coisas negativas sobre Lin. Quando uma das garotas diz para deixarem o namorado da garota de azul ver se ele é mentiroso ou não, a Naja apresenta o novo gado que ela tinha. Claramente ele decidiu defender ela dizendo que Lin era apenas um motorista da Blabla. Quando o pai da divina dama pergunta o que estava acontecendo, ela explica que Lin não era uma fraude, e o avô dela
tinha acabado de pedir para que os seguranças tirassem ele dali. Até que de repente chegam os entregadores do relógio que o protagonista tinha comprado. Ao avistarem o relógio de edição limitada que ele tinha comprado, só então o gado e a Cascavel tinham percebido que estavam errados sobre Lynn. Depois disso, o avô diz para que sua neta pedisse desculpas pelo engano que ela tinha cometido, mas a mãe da Cascavel acabou aparecendo para defender a escória da sociedade. Ao ouvir as palavras de sua tia, a divina dama não ficou calada, já que percebeu que ela estava apenas com inveja de seu namorado. Logo o casal de escórias entrega o presente para o avô, e era uma coleção de moedas da dinastia Qing, avaliado em mais de 2 milhões. A divina dama então decide tirar um presente de sua sacola, dizendo que aquele era o presente do protagonista para o avô, que acaba recebendo de bom grado mesmo sendo simples. Porém Lynn diz que ela não precisava mentir por ele, e que ele tinha sim levado um presente para o avô da família. Pelo visto nem ela acreditou muito que ele tinha levado um presente, e logo ele entrega o quadro que tinha acabado de receber. O velho então ficou admirado com a obra de arte de Zandakia, e o preço daquela pintura era de pelo menos 200 milhões. A Sukuri não via nada de especial naquela pintura, e pergunta se realmente ela valia tudo aquilo, e o velho diz que o significado que a pintura continha pessoas comuns não podiam ver. O gado então diz que ele estava sendo enganado, já que ofereceram 230 milhões pela mesma pintura de seu gerente, e ele não quis vender. A Cascavel então começa a irritar a divina dama propositalmente, mas ela tinha certeza que Lynn não enganaria as pessoas com um quadro falso. O estrume de gado então decide rasgar na frente de todos aquela pintura caríssima, afirmando que aquela obra era falsa, dizendo também que essa era uma regra do mundo antigo, e Bela Donzela acabou ficando revoltada com ele. Porém logo Lynn a conforta dizendo que ele cuidaria daquilo. O protagonista diz que a qualificação do gado para operar tinha acabado de ser retirada, mas pelo visto ele não acreditou muito nas palavras dele. Só então ele revela ter 20% das ações da Blabla, e tinha o direito de retirá-lo da empresa. Até mesmo a divina dama disse que agora não era hora de brincar, e pergunta se ele realmente tivesse essas ações, se ela iria recompensá-lo mais tarde, deixando a senhorita Ji completamente envergonhada em seguida. Após isso ele diz ao Strume para que ligasse ao seu gerente, perguntando se ele conhecia algum Lynn, e assim ele o fez dizendo que ainda colocaria o celular no viva voz para que as mentiras do protagonista fossem expostas. Quando a gerente atende o celular ela diz para que o gado recebesse bem o Sr. Lynn. Quando ele menciona que Lynn tinha dito que possuía apenas 20% das ações, ela diz que isso era porque ela tinha dado a pintura de Zandakia ao Lynn, e como ele não queria tirar vantagem dela deu a ela 1% das ações. Com isso a escória humana acabou ficando no chão ao perceber o erro enorme que tinha acabado de cometer, e como segundo maior acionista, Lynn removeu as qualificações operacionais do gado. A Sukuri diz que ele não precisava ir longe demais, já que era aniversário de seu avô. Até mesmo a mãe da Cascavel entra na conversa dizendo que ele não tinha consideração nenhuma pelos familiares, e Lynn apenas responde dizendo que se fosse a divina dama quem tivesse pedido, ele teria feito isso na hora. Porém como era um mero ser descartável como ela, ele não tinha motivos para fazer isso. Pelo estado do avô, nem mesmo ele queria que o protagonista tivesse pena nesse atual momento. Ele então pergunta como o gado iria compensar pela pintura de 200 milhões que ele tinha acabado de rasgar, e logo ele começa a implorar pedindo por outra chance. O gado correu até mesmo para Cascavel pedindo por ajuda, mas aqui ela acabou dizendo que eles não tinham mais nada a ver um com o outro. O Strume, com medo do que aconteceria agora, até mesmo gruda nela implorando que ela não o abandonasse, e Lynn ao ver aquilo diz que não valia a pena ficar se humilhando por uma mulher como aquela. Depois disso o protagonista diz ao pai da senhorita Ji para que ele juntasse a família, pois tinha uma coisa a dizer a todos eles. Na sala de estar o avô pergunta que mistério era esse que ele estava escondendo, e até mesmo a Cascavel pedia para que ele falasse logo o que ele queria, e assim o fez, dizendo que ela estava se encontrando com 2 pessoas no hotel que ele era dono. Além disso, ele tinha alguns vídeos em seu celular para poder provar o que ela de fato fazia lá. Ao mostrar a prova para o avô, ele rapidamente ficou indignado com a falta de vergonha na cara que sua neta tinha. Ela até tenta explicar dizendo que tinha ido apenas para falar de negócios, mas recebe um belo tapa na cara em seguida. A mãe da Cascavel novamente tenta defender sua filha, mas dessa vez ela acabou recebendo uma bronca do pai da senhorita Ji, e finalmente Lynn decide se retirar com a divina dama, já que eles tinham muito o que conversar. Do lado de fora ela o agradece, e ele apenas pediu para que ela fizesse mais pedidos de corrida para compensá-lo, mas ela acabou pensando que ele iria pedir algo mais difícil, nos mostrando uma face um tanto quanto decepcionada. Como não teria mais banquete de aniversário, ele decidiu aceitar mais algumas corridas para finalizar logo sua missão. Temos agora uma visão de uma bela adolescente, que aparentemente estava sendo importunada por um cara que tinha interesse nela, mas como ela não estava interessada em ir com ele, ela disse que o carro que tinha acabado de chamar logo chegaria ali. Realmente não demorou muito, e logo o protagonista para seu carro em frente a ela, perguntando se ela era a senhorita que tinha feito o pedido no aplicativo da Blabla. Quando ela responde que sim, ele pede para que ela entrasse, já que ele era o motorista que ela estava esperando, e
assim ela o fez, deixando o cara que estava interessado nela com a cara no chão. Dentro do carro ela perguntou o porquê de ele ainda fazer corridas já que tinha um belo carro, e ele apenas responde não importava o carro, e sim que o importante é fazer dinheiro por conta própria. Chegando no destino dela, ela pedia para adicionar Lin na rede social vizinha, e ele pergunta o porquê de ela querer adicioná-lo lá. Ao perguntar se ele acreditava em amor à primeira vista, ele diz que ela era muito inocente, até porque ele claramente poderia ser um cara mau, portanto era melhor ela tomar mais cuidado. E quando ela sai do carro ele pensa que as garotas de hoje em dia eram ingênuas demais. Em seguida ele recebe uma ligação da garota que estava tentando tirar dinheiro dele antes, pedindo para que ele pudesse ir buscá-la no dia seguinte. Lin então pergunta se ela já tinha conseguido os 2 milhões para reparar seu carro, e no dia seguinte ele iria buscar o dinheiro. Ela então diz para ele parar com aquelas piadas, e que no outro dia eles estavam apenas testando ele, como ele tinha passado no teste da família. Ele e ela agora eram namorados. Aparentemente ele não gostou muito dos parafusos soltos que essa guria tem em sua cabeça, e responde rudemente ela, dizendo que se eles não pagarem a compensação por ter arranhado seu carro, eles receberiam uma convocação ao tribunal. Pouco tempo depois vemos que a garota que ele tinha ido buscar era justamente a streamer do outro vídeo. Ela estava indo até o circuito internacional, onde ele era dono também. Lá aconteceria um evento oficial, e ela estava indo para tentar fazer uma transmissão ao vivo lá. Enquanto eles iam até o circuito, ela teve a ideia de alimentá-lo enquanto ele dirigia, e é claro que ele gostou disso. Chegando lá ele também ficou curioso para ver o motivo daquela comoção toda, e decidiu entrar com ela também. Logo que eles entram já encontram com 2 streamers rivais tendo um confronto. A senhorita Tian decidiu perguntar o que estava acontecendo, e o jovem responde que a guria que estava em sua frente estava querendo se livrar dele e de Tia, mas de acordo com ela, foi o próprio dono do autódromo que tinha dito que era necessário apenas um apresentador. Como o autódromo era grande demais, todos eles poderiam transmitir tranquilamente, mas ainda assim isso não era o suficiente para ela, e ela de fato queria que eles saíssem dali. Em seguida uma pessoa chega dizendo que estava tudo preparado para eles entrarem, e com isso ela se despede, pedindo para que seus rivais fossem embora, já que eles não tinham muito o que fazer agora. Infelizmente essa era a única escolha que eles tinham atualmente. Porém Lin logo chega tomando posse da fala, dizendo que eles podiam ficar ali para transmitirem. Revoltada com o protagonista, a garota de antes diz que se ele se atrevesse a mexer com Qin Shao, ele perderia a vida sem saber, e com isso Lin decidiu desafiá-la, dizendo para que ela fosse chamar Qin se a mãe dela fosse homem então. Tian tenta acalmar o protagonista, dizendo que eles não iriam mais transmitir ali, portanto ele não precisava ficar bravo, mas ele recusa gentilmente a proposta dela de se acalmar, dizendo que ele se certificaria de que os dois fizessem a live ali. Quando o jovem pergunta quem era ele, ela também não soube responder muito bem, mas ainda assim ela acreditava que podia confiar nele, independente do que ele fizesse, e o jovem também decidiu confiar nos instintos de sua amiga e ir com Lin. Chegando lá vemos vários carros de luxo estacionados, preparados para correr, e ambos os streamers de antes ficaram impressionados com a perfeição daquelas máquinas. Depois disso Lin diz que com ele ali, ninguém poderia expulsá-los, e não demora muito para que Qin Shao e o gerente chegassem junto com a garota de antes. Ela então se faz de vítima, e tenta fazer com que Qin expulsasse eles do local. Rapidamente o gerente o recepciona muito bem. Quando ela vê que até mesmo Qin conhecia o cara que ela estava achando que não era ninguém, ela pergunta se ele conhecia aquela pessoa, que no caso é nosso protagonista. Ele então responde rudemente à garota, dizendo que ele era o dono do circuito de Zongai. Lin então pergunta se ela era amiga dele, já que ela tinha sido muito rude com ele há pouco tempo atrás. Porém logo Qin responde que ela não passava de uma garota qualquer, e ia mandá-la ir embora agora mesmo. Ela então pede para que ele não a expulsasse, já que sua carreira estaria acabada se ele fizesse isso, mas como ele conhecia bem o caráter de Lin, ele sabia que se ela não se cedesse ele jamais a expulsaria, e após ela foi carregada para fora pelos seguranças. Qin pergunta se aquela garota era sua nova acompanhante, e também se Lin não gostaria que ele apresentasse algumas garotas gringas para ele. Porém ele acabou deixando essa diversão toda apenas para Qin, deixando o jovem de antes surpreso com a forma que ele tratava até mesmo Qin, pensando que o protagonista era muito poderoso de certa maneira. Após isso o jovem sugere para que eles tivessem uma corrida naquela nova pista, e ele acabou aceitando. Antes de iniciarem a corrida, Qin sugeriu que eles fizessem uma aposta para deixar as coisas mais interessantes. Basicamente eles teriam que pagar 100 mil de diferença por segundo no final da corrida, e Lin mais uma vez aceita apostar com ele. Logo eles começam a correr, mas ainda assim não teve muita chance para o jovem Qin, já que o protagonista ganhou mais uma vez dele. No final o jovem paga 2 milhões com muita dor no coração, já cansado de perder para ele. Com isso o protagonista pediu para que o gerente pegasse aquele dinheiro e mandasse pintar o carro dele novamente, por causa do risco de antes. Além disso, pediu para que os streamers continuassem a transmitir também, já que precisava sair logo para poder fazer as corridas. E a bela Tia o agradecesse pela sua ajuda. Qin então pergunta o que ele estava fazendo, já que tinha uma bela streamer bem em
sua frente, mas ainda assim ele queria continuar com as corridas. E Lin pergunta se ele queria participar também, porém o jovem acabou recusando gentilmente a oferta dele. Saindo do autódromo, ele percebe que faltava apenas mais 3 pedidos e ele conseguiria continuar a finalizar aquela missão. Seguido disso, Lin decidiu fazer uma visita à sua tia, para poder comer a comida que ela fazia. Ela, surpresa com a visita dele, diz que tinha que ir buscar sua filha na escola, mas ainda pergunta o que ele gostaria de comer e rapidamente ela prepararia algo para ele. Ele então responde que iria ir pegar a filha dela para ela. Ela poderia se encarregar de fazer a comida calmamente. Chegando no local, ele acabou esperando por 20 minutos e nada ainda da garota sair, até que ele pergunta para uma garotinha se os alunos ainda estavam na escola. Porém, pelo visto, eles já foram todos liberados. Ele então decide entrar, e logo se deparar com uma pequena confusão acontecendo na sala dela. Ele então percebe a presença de uma linda professora, e se eu não estiver enganado, parece que ele conhece ela de algum lugar. Além disso, a mãe de um dos alunos estava fazendo um belo show de vergonha alheia. Isso tudo apenas porque a jovem garota tinha acertado o rosto dele, mas foi ele quem tinha maltratado a pequena primeiramente. Do contrário, ela não faria isso. Lin então chega roubando a cena, dizendo que com a cara que o filho dela tinha, ele sequer teria a chance de entrar na indústria de entretenimento que ele queria. Pela reação da bela professora, ela aparenta conhecer o protagonista também, e ele pergunta o que tinha acontecido para ela estar presa ali até essa hora. A garota então decide mostrar suas roupas que tinham sido rasgadas pelo seu colega. Portanto, o culpado ali era o mimado que não tinha o que fazer. Mas ainda assim a Sukuri diz que se eles não pagassem uma compensação para eles ainda hoje, isso não iria terminar bem. A garota, já quase em prantos, diz que foi o jovem quem tinha intimidado ela primeiro, e a Naja não achou nada de errado na atitude de seu filho em intimidar ela, e ainda ofende a garota dizendo que ela tinha que aguentar isso calada por ser pobre. Essa atitude arrogante fez com que Lin perdesse a paciência e faz igual ao Will Smith, e dá um belo tapa na face da Cascavel. Revoltada com a atitude dele, ela ainda comenta como ele se atreveu a bater nela, mas já deu pra ver a quem aquele insignificante tinha puxado. A velha então decidiu ofender a professora da garota dessa vez, dizendo que recorreria ao seu marido para resolver essa situação. Com isso, a bela professora responde dizendo que isso tudo era culpa dela, e mesmo se ela fosse no tribunal de nada adiantaria. A velha nojenta, ainda querendo estar na razão, ameaçou a escola inteira dessa vez, mas ainda assim a professora diz que eles já podiam ir embora, e cuidaria da situação atual. Porém, antes que eles saíssem dali, o pai do garoto mimadinho acabou chegando, e o bebê contou para o papai quem era que tinha batido na cascavel da sua mãe. Agora foi a vez do velhote passar vergonha, dizendo que o chefe dele era Kim An, e se ele mexesse com ele não teria mais como Lin viver em Zongai. Ao perceber quem era o chefe do cara, Lin decidiu fazer uma ligação para Kim perguntando quem era o gerente da empresa dele que queria que ele se ajoelhasse, mesmo depois de ter ganho a aposta. Kim até pensou que Lin estava brincando, mas vimos recentemente que tudo isso era verdade. Ele então disse para o protagonista que iria descobrir quem era o idiota que estava fazendo isso e com certeza daria uma explicação para ele. O cara de antes pergunta para quem ele tinha ligado, e ao responder que era justamente para Kim An, ele não acreditou no que o protagonista disse. Além do mais, pensou até mesmo que Lin tinha inventado tudo aquilo, até que de repente o celular dele toca, e ao atender era justamente Kim, que perguntava como ele se atreveu a provocar Lin, e ordena que ele pegasse todas as coisas dele e saísse daquela empresa imediatamente. Após isso, a pose de macho dele acabou se desmanchando por completo, e ele diz que pediria perdão para Lin agora mesmo. Nesse momento o cara acabou ficando completamente sem chão, já que tinha acabado de fazer um empréstimo para poder comprar uma casa e um carro. A Cascavel então pergunta o que aconteceu para ele estar de joelhos no chão, e ele responde dizendo que tinha acabado de ser demitido pelo próprio Kim An. Após isso, ele implorava para que Lin desse outra chance para ele, pedindo para que ele não deixasse Kim despedir ele. Mas o protagonista não falou nada a respeito, e apenas chutou a escória humana. Foi até bom que ele tivesse ido no lugar da mãe dela ter ido buscá-la. Do contrário, vai saber o quanto que elas seriam intimidadas por eles, e diz para que eles sumissem dali e se tornassem pessoas melhores. Chegando no local, a jovem garota estava prestes a dizer o que aconteceu no colégio, e como Lin agiu, mas ele pediu gentilmente para que a pequena fizesse silêncio a respeito disso, e ela entendeu que aquilo era para ser apenas o segredo deles. Se você quer continuar vendo a continuação dessa história, não esquece de fortalecer com o seu like. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!